Brasília conversar um pouquinho com a Yasmin Costa. Cadê Yasmin? Coloca aqui na tela para mim. Yasmin, eu não sei se você já está me ouvindo, mas eu quero detalhes de alguns deputados que protocolaram, inclusive, um pedido de abertura de uma CPI para investigar uma agência que teria ligação com a página Choquei. A Choquei, gente, é a página envolvida no caso que levou uma jovem de Minas Gerais a cometer um suicídio. Os deputados ainda estão levantando a hipótese de que essa mesma agência tenha atuado nas campanhas eleitorais de 2022. Explica pra gente, Yasmin. Oi, Paulo. Bom dia para você, para todo mundo que está aí no estúdio, no Sofá do Morning, para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso, os parlamentares estão reunindo assinaturas para tentar protocolar essa comissão parlamentar de inquérito que quer investigar a atuação da agência de marketing Mind com a Choquei. O que eles avaliam? Que é preciso esclarecer se essa agência tinha qualquer tipo de gerência sobre a Choquei, se a Choquei fazia parte do casting do grupo ali que é gerenciado pela Mind, e avaliar, porque existe a informação que os parlamentares divulgam e que motivou eles a pedir a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito é de que existe efetivamente um grupo e que esse grupo que atua nas redes sociais, esse grupo estaria ali atuando durante a campanha eleitoral, antes da campanha eleitoral e até depois da campanha eleitoral. Por isso eles avaliam que é preciso trazer investigações dentro do Congresso Nacional. E claro, né, Paula, a questão envolvendo a morte da jovem de 22 anos, Jéssica Canedo, é também um ponto que traz essa repercussão aqui para Brasília, esse assunto aqui para Brasília. Inclusive, um parlamentar, o deputado federal Daniel Freitas, ele apresentou uma denúncia no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal e também na Procuradoria-Geral da República, justamente para investigar a agência Mind e os sócios dessa agência. Além de pedir a abertura dessa investigação, o parlamentar ele também pede a quebra do sigilo bancário e telemático dos sócios da agência, porque ele avalia que é preciso saber como que era a atuação dessa agência, porque nesse pedido de abertura, o deputado para investigação nesses órgãos, ele avalia que é preciso saber como era a atuação da Mind, porque começou a circular a informação de que pessoas ligadas à agência estariam atuando para popularizar o perfil da Choquei, para garantir ali uma maior popularidade na internet do perfil da Choquei, e por isso o parlamentar apresentou essas denúncias nesses 3 órgãos. Paralelo a isso, tem essa possibilidade de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito dentro da Câmara dos Deputados, comissão essa que ainda precisa das assinaturas, mas o fato é que esse assunto está ainda repercutindo aqui em Brasília, principalmente, como você disse, por conta dessa morte trágica da jovem de 22 anos, Jéssica Canedo. Dúvida. Yasmin, obrigado, querida, pelas suas informações. Ô, Palumbo, você acha que tem campo político para que essa CPI seja instalada? Eu acho que sim, eu acho que foi um absurdo que aconteceu, a morte dessa jovem, uma irresponsabilidade desses donos da página. Parte da imprensa está completamente silente, não está falando mais absolutamente nada, e isso tem que ser exposto, tem que ser investigado e os autores têm que ser punidos, na minha opinião. E aí, Ju? Perfeito. E tem que ser aberta, sim, essa CPI. É função do Congresso investigar um fato certo e determinado. E o que está em questão agora é quem financiou essa agência. Porque já se sabe que há dinheiro público por parte dessa agência. Então, quem que está por trás, quais foram os políticos, quem se beneficiou? Lembrando, Paulinho, que o TSE, nas eleições de 2022, proibiu a contratação de influenciadores. Há 4 meses da eleição, o TSE fez essa proibição. Então, essas agências, sim, foram muito empoderadas, porque elas agenciam influenciadores. Então, é importante que a gente saiba, sim. É importante que a gente saiba quem financiou, quem está comandando isso. Deputados, assinem esse pedido de abertura de CPI. Isso é muito importante para a gente, sobretudo agora no ano eleitoral de 2024, porque tem muita gente que levantava a ideia do gabinete do ódio do governo passado. Talvez a gente descubra que o gabinete do ódio está acontecendo agora. Ô, Pepe, a estrutura para difamar uma pessoa que essas páginas tinham ou têm é um negócio impressionante, né? Juntas são mais de milhões e milhões e milhões de seguidores, ou seja, um alcance absurdo. E assim, o que tem que ser investigado é
houve esse processo de difamação orquestrado? Porque se realmente teve isso, a Ju falou uma verdade. O gabinete do ódio estava instalado ali também, certo? Ou não? Não, certo, Paulinho. Concordo com o que você colocou aqui, mas a minha questão é anterior. Uma pessoa morreu e pessoas morrem toda hora por conta de notícias falsas. Quando você pega, por exemplo, a quantidade de jovens que morreram vítimas de difamação e não aguentaram, cometeram suicídio, vem aumentando ano após ano. E o Congresso Nacional, ao invés de discutir de forma séria uma regulação da mídia adequada, de modo a dar instrumentos para uma pessoa que está sendo difamada de tirar do ar aquela notícia, o que eles fazem? Fazem CPI. E existe um ditado em Brasília, quando você não quer decidir nada, o que você faz? Você faz uma CPI que sempre acaba em pizza. Não. Eu não quero. É importante, óbvio que é importante investigar. É importante você saber quem foi beneficiado com essas notícias falsas que geraram milhões de likes e no final culminou com a morte de uma jovem. Mas o que eu acho mais importante e mais fundamental é evitar a morte de mais pessoas. Isso é muito mais importante do que fazer uma CPI. Você não vai fazer isso restringindo a liberdade. Então por que os políticos de Brasília não se unem à direita e à esquerda em torno de um projeto consensual para buscar instrumentos jurídicos e legítimos para evitar esse tipo de coisa? Mas não, o que eles querem? O que eles querem fazer? O que eles querem fazer? Eles querem politizar. Eles querem politizar como sempre. Você já leu o projeto? Eu ouço todo mundo falando calmamente. Não, você fala 5 minutos. Quando eu falo, vocês fica no 10. Você não para de falar. Já foi, 10 Já foi, você não para. Se deixar, ele fica até amanhã aí. Então falem à vontade. Vai. Você não deixa? Eu acho importante as pessoas terem o mínimo de cuidado de ler o projeto que está lá. Mas que outro projeto, é um monstro. Cria outro projeto, Principalmente o relatório do Orlando Silva. É um monstro. Joga esse projeto no lixo. Aberração. Joga esse projeto no lixo e discutem um projeto novo. Difamação, calúnia, já é tudo crime, já está tipificado. Essas pessoas que mentiram já tem embasamento jurídico para que elas sejam Não é verdade. Agora, é verdade, você utilizar essa situação e querer falar o seguinte, olha, agora eu vou colocar regras para a rede social no Brasil, a gente vai virar China, gente. A gente vai virar comunista, porque você vai tirar o poder das pessoas se expressarem. Não é verdade. É verdade, sim. Isso é verdade. Isso é uma falsa premissa. Posso colocar um ponto importante? Não, deixa ela falar. Você não deixa ela falar, você fica retrucando o tempo todo. Peraí, ô Palumbo, só um minuto. Na delegacia você manda, querido, aqui não. Pepe, por favor. Não, um ponto importante, gente. Claro que tem crime de difamação, calúnia, mas o crime foi pensado na década de 40, quando surgiu o Código Penal. Hoje em dia, a propagação de notícias falsas é muito mais rápido do que antigamente. O dano é muito maior. A gente tem que ter instrumentos modernos, contemporâneos, para evitar a propagação desse dano. Se, por exemplo, a menina lá, a Jéssica, fosse usar os métodos tradicionais, procurar seu advogado, demoraria 2 dias. O advogado demoraria algumas horas para fazer a petição, para ir até o juiz e pedir para tirar a página. Aí ela já morreu. Já se matou do mesmo jeito. Ou seja, não tem instrumentos viáveis, rápidos, para evitar a propagação. Não, você acha que com essa lei vai ter? Aí tem uma premissa. Ele acha que vai virar um milagre. Agora vai ter, porque aí tem outra premissa falsa. Eu tô pouco me ferrando com o projeto Orlando Silva, que jogue no lixo, mas a direita e a esquerda tem que sentar na mesa e conseguir uma consensualização em relação a algo que tem que ser pensado. Mas que tipo de consenso, Pepe? Que tipo de consenso? Todo mundo cita algo que é consensual. Por exemplo, todo mundo concorda, por exemplo, que tem que ter algum tipo de instrumento para tirar do ar uma decisão, uma veiculação de notícias falsas. Mas quem é que vai dizer que é falso? Por exemplo, vamos lá, primeira pergunta. Primeiro tira. Primeiro tira. Pronto. Censura. Ele respondeu. Esse é o X da questão. Você não sabe se é verdade ou não. E aí, qual vai ser o estímulo que a plataforma tem? Na dúvida, eu tiro. Ela já faz isso, Então, Júlia. um opositor... Olha que engraçado. A plataforma... Não, esquece. A um prefeito, a um presidente... Então, tira. Aí existe uma alegação. Olha, é mentira. Então, na dúvida, eu vou tirar. Então, tá bom. O que vai acontecer? Vamos chegar no consenso? Ela não vai deixar... Vamos chegar no consenso? Publicar mais nada. Não, mas vamos chegar no consenso? Esse é o problema. Vamos chegar no consenso? Questões políticas tá fora da regulação, então.
Então o prefeito pode... Tudo é política, o prefeito... Não tem como você restringir o campo da política. Desculpa, Júlia, nesse caso específico aí, era uma questão de fofoca de uma relação de uma menina com uma pessoa que é famosa. Mas esse perfil precisa de ter vários acessos, porque ele é bancado, Júlia, por políticos. Vamos conversar para chegar em consenso. Ele tem um lado, mas tem uma outra coisa. As redes sociais, as plataformas, também não podem ter esse poder exagerado que elas têm. O judiciário. Peraí, deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. São 11h37, a gente já volta. As Big Techs têm muito poder, ô PP. Tem gente endeusando as Big Techs, falando, não, porque elas são empresas, o negócio tem que ser... Peraí, meu. A Big Tech já faz isso, Paulinho. A Big Tech já censura. Isso que eu acho engraçado. A Big Tech já censura. A Big Tech, por meio do algoritmo, consegue dar mais voz a uma pessoa e menos voz para outra. Gente, ela já regula. A Big Tech, ela já segue a regulamentação do Brasil. Por exemplo, você não pode ser regulação no Brasil. Você não pode ser pedófilo. Se você postar algo parecido com pedofilia, você sequer consegue seguir aquela imagem. Você não consegue nem subir aquela imagem. Então, ela já se submete à legislação do país. Ela tem legislação própria. Paulo, claro, quantas vezes você ficou no shadow ban? É isso. Na sombra. Esse é o ponto. Não é nem fake news. Não é fake news ou não. O que a regulação tem que olhar é o algoritmo. É isso. Porque é o seguinte, estão entregando nas mãos das Big Techs o poder simplesmente da sociedade como um todo. Hoje são elas que mandam. Se elas gostarem e forem com a cara do Palumbo, ele aumenta o botãozinho lá, o Palumbo vai ser visto por mais pessoas. Se não, desliga o botãozinho. Mas o que o PP está falando deveria acontecer, mas não acontece. Tem que ter alguma coisa. Não acontece. Esse regime do Orlando, ele entrou em regime de urgência. Não havia Ele é uma aberração jurídica. No início, um conselhão com 30 membros escolhido pelo governo. O governo ele vai escolher quem? Que é verdadeiro, gente. Eu até sou a favor de colocar todo mundo da oposição no conselhão e acabou. Então. Não tem que ter nenhum lado nem o outro. Pra mim, não pode ter. Não pode ter. Pra mim é o de menos. Não pode ter. Tem que ter um poder de falar se é verdade. O que eu não quero é ver uma menina dessa morta por fake news. Mas olha só, eu não quero ver isso. Vamos também separar aqui as coisas, tá? Ninguém quer ver isso. A gente não pode. Quantas crises as pessoas passam na vida e elas não decidem se suicidar? Isso é outra discussão. Então a gente também não pode dizer que é a internet que matou essa menina. Infelizmente, ela já vinha com histórico de depressão. Mas ajudou. A própria mãe dela falou sobre isso. Ela estava em tratamento. Infelizmente, os donos da parte ela chegou a essa conclusão. Agora, várias pessoas já foram vítimas de fake news e não se mataram. Então, a gente também não pode aqui cair na espetacularização dessa tragédia e ser utilizado como massa de manobra daquelas pessoas que querem restringir a liberdade de expressão no Brasil. Porque a restrição da liberdade de expressão, ela nunca vai ser dita, eu estou restringindo a sua liberdade de expressão. Não, ela vai ser sempre, eu vou tirar o risco das suas mãos. A regulação é camuflada. O que eu acho impressionante... A gente não pode ser inocente. Uma coisa que me incomoda desse discurso, que eu acho impressionante e é um viés completamente errado e autoritário, a direita fala que regulação significa censura. A esquerda quer, de qualquer forma, colocar a goela abaixo de todo mundo, uma regulação da mídia sem discutir. Os dois lados estão errados, gente. Os dois lados estão errados. Dá para eu ter uma regulação que maximiza a liberdade de expressão. Não dá. Não Felipe, tira. A esquerda não tira, claro. Sequer que criar uma comissão especial. Da forma que está. Escuta, da forma que está. Tem gente querendo se aproveitar também da situação, né? Da forma que está atualmente hoje, uma pessoa de espinha no rosto na Califórnia consegue calar a Júlia e dar mais voz para mim, só mudando o algoritmo. Perfeito. Mas você não vai conseguir essa situação é boa? Isso tem que ser revisto. Essa situação é adequada? Claro que não. O que eu quero? Eu quero dar mais voz para a Júlia. E como eu faço isso? Eu faço isso com mais regulação. Você não ia querer dar mais voz. Eu não quero dar mais voz ou não. Eu não quero dar mais voz ou não para as pessoas. Eu quero saber a regra do jogo. É isso. Esse é o problema. As pessoas não sabem a regra. A regra do jogo deveria ser... Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Aí dia, de repente, a Ju vai lá, publica uma foto e tal. De repente, sei lá, tem 100 mil seguidores, a foto dela chegou para 10, 15, 20. É exatamente isso que acontece. Como assim? Gente, mas você tá... Já tem censura. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, turma. 11h41 para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo um pouco essa possível CPI envolvendo o caso Choquei da jovem Jéssica, que infelizmente acabou perdendo a sua vida. Fala, Ju, me explica. A gente precisa entender que a boa intenção, ela não se traveste necessariamente numa política pública.
A boa intenção é fazer com que seja distribuído igualmente o conteúdo, que as pessoas que estejam mentindo tenham as suas contas ali retiradas do ar. Essa é a boa intenção. Mas quando a gente analisa o projeto, a gente vê o monstro que ele é. E eu sugiro que as pessoas leiam o projeto, principalmente o relatório do Orlando Silva. Cria uma comissão constituída por pessoas do governo, pune a empresa porque ela manteve um conteúdo supostamente fake, porque até que você chega à conclusão que é mentira ou não, demora. Então, qual é o estímulo? Que as Big Techs tirem logo o conteúdo do ar. E adivinhe só, o que esse conselhão vai pressionar as Big Techs a fazerem? A cercear os opositores. Exatamente. A gente já está vendo isso acontecer no Brasil. Isso aí, é exatamente o que vai acontecer. Eu cheguei a ver notícias que amigos meus da direita publicaram no Instagram. E apareceu assim, essa notícia é falsa. A Big Tech já coloca essa notícia falsa ou verdadeira. E era falsa? O Twitter faz isso. Faz isso. Ou seja, mas quem decide isso? Mas o governo também não pode ficar na mão do governo. Não pode ficar na mão do governo. Não vai ficar na mão de quem? Não pode ficar na mão do governo. Tá bom de não, mas vai ficar na mão de quem? Não pode ficar na mão do governo. A questão é o seguinte, a gente não vai mexer na regra de negócio. A empresa é privada, está nela quem quer. Não, mas... O algoritmo, ela que desenha. Mas desculpa. A gente já sabe não é assim. O Instagram, nós temos que fortalecer, por exemplo, aumentar a pena de quem comete crimes. Não é. O Instagram privilegia quem vai lá e impulsiona. Quem bota grana. Também, mas há certos discursos, Paulinho, pelo nível de compartilhamento, eles são mais entregues. Depende do vídeo que você coloca. Agora, a gente precisa, é por isso mesmo que a gente não pode querer entrar nessa esfera. A gente tem que avaliar, houve crime? Houve difamação, houve calúnia, houve incitação ao suicídio. Esse tipo de coisa já é proibido no Brasil. Demora décadas para ser julgado. Mas é isso. Mas você quer o calúnia? O crime de calúnia, difamação demora décadas. Mas há lei para isso. Tem um crime novo. Não há lei para isso. Há lei para isso. Tem um crime. Calúnia, injúria, difamação é crime. Peraí. Tem um crime novo. Existe uma situação que você vai lá, você xinga uma pessoa, você vai se enquadrar nesses crimes que vocês estão citando. Agora, você ter 100 páginas, 50 páginas, que são administradas por uma única empresa, uma única pessoa. Essas 100 páginas têm um alcance de 100, 200, 300 milhões de pessoas em um único clique. E essas páginas, de alguma forma, vão lá e miram o PP e fazem um processo de difamação orquestrada e organizada do PP. Esse crime a gente não está acostumado. Então vamos criminalizar isso. Paulinho, você acha que isso não acontece na imprensa tradicional? Não, mas hoje a propagação não existe uma... Claro, a propagação é muito menor. O dano é muito menor. Mas isso sempre houve, gente. Mas isso é um crime novo, potencializado e organizado. A imprensa tradicional muitas vezes elegia aquele alvo e se organizava, se orquestrava para acabar com certas Exatamente pessoas. isso. Não, mas peraí, mas a imprensa é formada de jornalistas formados... E daí? E daí não. Aí você está dizendo que jornalista não mente? Não, eu estou dizendo o seguinte, existem pessoas com pontos de vistas diferentes. Eu não vejo a imprensa organizada desse jeito. O ponto é, a imprensa não tem o alcance que tem, por exemplo, hoje, a 200, 300 milhões de seguidores dessas páginas. É uma coisa assim absurda, gente. Não, e tem um código de ética também, novo. Né? Checar a fonte. Acostumado com isso. A gente precisa agora tipificar isso. Que crime é esse? Eu acho que não é difamação isso. Isso não é difamação. Difamação é eu ir lá e xingar o PP. Beleza, ok. Mas aí a gente pode fazer uma lei tornando isso crime. Não, como todo mundo xingou, como é que você vai ver todo mundo que xingou? 200, 300 mil pessoas? Que justiça vai conseguir fazer qualquer tipo de trabalho? Esse negócio da Jéssica, que é do Choquei, cara, atingiu 80 milhões de pessoas no Brasil. Quase metade da população brasileira teve forma organizada. O que os deputados têm que saber é quem banca essa Mind. É impressionante. A gente quer saber qual foi o partido que financiou a Mind, se a Mind atua nas eleições. Todo mundo financiou. Todo mundo não. De mensagem como assim todo mundo? Que foi divulgada. Foi a esquerda. Então a gente quer saber. CPI precisa ser instalada. A gente quer saber onde está o gabinete do ódio. Essa discussão é totalmente periférica. Por que periférica? Tudo que não te convém é periférico. Não, claro que é importante investigar. Tem que regular o PP. Mas tem que mudar a realidade, cara. Tem que regular sem promover censura. Esse é o desafio. Claro. Exatamente. Esse é o desafio. Exatamente. Não dá para chegar e falar, mas com debate. E não do jeito que está na tua mesa. Palumbo, eu concordo. Mas não dá para chegar e falar o seguinte, é todo mundo livre, vai lá, faz tudo bem, mas passe pelas comissões, tem uma comissão especial.
siga o rito normal e não entrar em regime de urgência. Aí o governo vem e despeja milhares de emendas e tenta aprovar. É o que ele vai tentar fazer novamente no início deste ano. E é por isso que ele vetou a LDO. Quando ele disse que não vai executar as emendas impositivas de uma forma automática, ele abriu o jogo de negociação para ele de novo. Mas é outra discussão, cara. A emenda é outra discussão. Não é outra discussão. Não, está envolvido no instrumento político. Sim, claro, é o instrumento que o executivo tem, mas os deputados não podem falar para o executivo que coordena a execução do orçamento quando que ele tem que disponibilizar a receita. Posso te falar uma coisa? Hoje, quem manda no Brasil são os parlamentares. Sim, claro. Se você for analisar, por exemplo, o crescimento de 2014 para 2023, 2024 das emendas parlamentares, a gente quintuplicou o valor que é dado para eles. Ou seja, em 2014 a gente tinha algo em torno de 9 bi sendo destinados para os parlamentares. Agora a gente passou de 50 bi. Se a sociedade não olhar e enxergar que hoje o Congresso Nacional é um poder ativo, muito mais ativo do que era, a gente vai fazer uma análise completamente equivocada. Quem manda hoje no Brasil são os parlamentares. Olha, Paulinho, ele tem razão. É o poder do dinheiro. É o poder do dinheiro. Assim. Eu vejo o judiciário. Eu acho que não. O judiciário é quem manda no Brasil. A judicialização da política é um fenômeno no Brasil. Cara, essa é uma discussão. É real. Ele vai falar o Arthur. A gente acabou de ver o marco temporal, por exemplo, que foi sancionado agora no Congresso. Uma lei devidamente expedida pelo Congresso. Inconstitucional. E aí, inconstitucional nada. Sim. Não tem Primeiro nada que o marco temporal... Desculpa, Júlia, por uma questão simples de topologia. O marco temporal está na Constituição Federal. Os deputados aprovaram uma lei ordinária. Não aprovaram nenhuma emenda constitucional sobre marco legal. Ou seja, é inconstitucional. Você não precisa disso. Claro que precisa. Não, você não precisa disso. Vamos falar para as pessoas o que é o marco temporal. Os deputados e senadores decidiram que será de posse dos indígenas as terras ocupadas por eles até 1988. Tá errado essa foi a decisão do Congresso. Tá errado. Aí agora, alguns partidos, eu acho um absurdo, o próprio partido deturpar o funcionamento da República dessa maneira, PT, PSOL, entraram no Supremo para dizer o seguinte: isso é inconstitucional. Não poderia ser regulado por lei. Não é. Claro que pode ser regulado por lei, sim. Não então, pode. Assim, para trazer segurança jurídica para a pessoa que está lá trabalhando na terra. Imagina você, deputado, você compra uma terra, você vai produzir, vai plantar ali milho, arroz, soja, e de repente uma tribo indígena pode reivindicar que aquela terra é sua. Acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Quando você ataca a propriedade privada, você acaba com a segurança jurídica, você acaba com o Brasil. A gente tem que combater isso. A propriedade privada dos indígenas, que tinham direito àquela terra lá. O quê? Pelo amor de Deus. Ué, por que não? Felipe. Eles estavam ocupando até 88, depois disso já era. Não pode reivindicar depois. Ele não pode chegar lá, opa, isso aqui é minha terra. Existem comunidades indígenas que foram expulsos semanas antes da Constituição de 88 da terra dela. É uma injustiça você colocar o marco temporal de 88 como a única questão que resolve a propriedade da comunidade indígena naquele local. Não funciona dessa forma. E o STF já discutiu essa questão de forma clara. Que eles precisam. E mais do que isso, a questão, gente, é uma matéria de ordem constitucional. Está na Constituição Federal. Se o Congresso quiser legislar sobre esse assunto, que aprove uma emenda constitucional mudando aquele artigo na Constituição. Não uma lei ordinária comum. Não, e isso? Não tem nada a ver. A Constituição define quais são as terras da União. Não, a terra de posse do indígena não é de propriedade do indígena, que é uma relação muito diferente do que acontece nos Estados Unidos. Infelizmente, porque eu acho que deveria ser dos indígenas. Porque aí sim eles poderiam explorar. Aqui no Brasil permanece da União e ele... Calma. Vocês já foram para a terra indígena. Deixa eu só voltar aqui. Eu quero saber o seguinte, quem vai dizer o que é verdade ou é mentira? As redes sociais ou o poder público? Quem se sentiu lesado? Peraí, quem vai dizer o que é verdade? Paulinho, na nossa discussão que a gente estava fazendo aqui, o ponto é esse, que eu acho que ninguém ainda sabe responder essa história. Nós vamos deixar a verdade com quem? Na mão do Marco? Quem se sentiu lesado que ou na mão do poder público? 20 anos na justiça. Não, que 20 anos, 15 anos na justiça. Mas aí... Que 20 anos. 10 anos na justiça. Você quer o quê? Você quer numa canetada acabar com tudo? Eu acho que é falso, vai lá e tira. Escolhe, Pepe, rede social ou poder público? Eu acho que tem que ser um mix ali. Não dá pra gente também ser simplista e achar que é um ou outro. Por que não pode ser os dois juntos?
Mas aí Por que não funciona, meu Deus do céu? Não pode ser uma comissão, porque vai entrar o viés Por que não político. pode ser uma comissão técnica tem que sair do mundo que real. congregue o Porque vai privado entrar o viés e o político. público? Numa Entendeu? comissão é 50 mais um que vota, querido, e ganha. Não, tem assim, o que eu sou a favor é o seguinte, a gente tem que... O que eu acho? A gente Se tem que fizer uma comissão 3-3, 3 para um lado, 3 para o outro, aí vai empatar. coloca o público, o privado e o Bolsonaro para empatar, meu. Agora Porque eu confio no bom senso. Pronto, agora é culpa dele. Engraçado, tem coisas que eu até confio no bom senso da direita, sendo bem sincero. Que tipo de coisa? Só pra- Não passar a mão Isso na aí- cabeça de bandido, por exemplo. Esse aí, por exemplo, aí, cara, esse tipo de caso que aconteceu no Choquei, era óbvio que era fake news. Tinha a prova que era fake news, que foi um diálogo inventado. E qualquer A pessoa, prova surgiu minimamente... Então, Não era nada depois, óbvio, não. Desculpa. Era óbvio sim, era Não. óbvio. Por que era óbvio? Mas óbvio em que sentido? Não, era... Por quê? Ela não poderia ter um caso com ele? Não, mas ela falou que era falsa a notícia. Depois. Sim, mas é natural. Não. Depois que saiu. O problema- Quantas pessoas traem e aí na hora... Você traiu? Não, eu não traí. E ela traiu. Gente, vocês vão trazer esses exemplos. Não, mas é que o bizarros. problema da Pra tentar menina é que justificar. ela já tinha um Um antecedente histórico de que depressão. era muito negativo. Esse era o Depressão. problema. E aí isso aí, obviamente, intensificou. Potencializou. Exatamente. E os donos da página têm que ser responsabilizados. Mas demora. Mas eu não quero... Justificado. Mas o que O Palumbo, sabe qual é a diferença pra você? Mas qual a justiça que é rápida? Sabe qual a diferença minha pra você? É que você está preocupado com a responsabilização da página. É ok. Eu estou preocupado Claro que de evitar mais mortes como da sirva Jéssica. como exemplo. Saúde Eu estou mental. preocupado É um investimento de evitar mais em mortes como a saúde Jéssica. mental. Porque Essa as é a pessoas Você- vão sofrer situações Você quer difíceis censurar. na vida. Você Não falou quero assim, ó, censurar, não. na Elas têm que dúvida estar tira, preparadas na para dúvida enfrentar tira. Eu dei um exemplo aqui. Você falou, na dúvida É tira. investimento em saúde acho- mental. Vocês não diferente. escolheram quem vai falar o que é verdade. Eu Quem é confio que vai muito falar mais que no é poder verdade? Não, eu quero entender. Eu Quem é confio que- mais no poder Tem público essa nesse saída. caso que no privado. Você acha que é mais importante o poder público falar primeiro do que as redes Nossa, sociais? você E confundiu você, Ju? o Isso é Estado. censura, hein? O Estado O até hoje judiciário- não conseguiu dar nem esgoto para as pessoas. Mas vocês concordam? E você realmente acredita Mas que olha, o poder olha, público olha é a capaz contradição. de dizer, Olha a contradição. pelo amor de Ô, Deus. Paulinho, olha a contradição da Júlia e do Palumbo. Eles querem que o judiciário resolva no final a reparação. Ou seja, Querido, judiciário é igual ao Estado. Quem é que... Ou seja, em última análise, não, eles também não concordam igual. comigo. O Estado, ele tem Quem todo foi lesionado? uma Claro, linha de cada vez. de Calma. analisar provas. Existe no Brasil um poder que vai dizer quem está errado e quem Que é está o certo. Estado. Adivinha quem? O Estado. É o Poder Judiciário. Isso já está na Organização Estado. da República. E para um juiz tomar uma É o decisão, Estado. ele faz análise de um conjunto probatório. Isso é sério. É o Estado. Agora, você imagina colocar isso na mão de alguém que foi escolhido É o Estado pelo também. PT. Exatamente Pelo isso. amor de Mas, ô, Deus, Ju, gente. hoje é pelas Agência redes sociais, reguladora é assim. certo? O juiz passa num concurso. Escuta, hoje a gente está na mão das redes sociais, certo, Palumbo? Perfeito. Você quer continuar Não, com eles? perfeito. Porque são eles que mandam em Precisa você. de um projeto de lei que passe pelas comissões, que siga o rito normal, que não seja em regime de urgência e que seja discutido e não no atropelo, como o governo quer fazer, passando através de pagamento de emendas para deputados. Toda forma. É isso que a gente tem que fazer. Toda forma Ou você de- também não concorda com isso? Não, toda forma de resolver conflitos no Brasil é o Estado que faz. Energia, agência reguladora, ANEEL. Mas o Estado você Telefonia, acha que é a Anatel. justiça? Anatel. Conflitos privados, justiça. Você quer dar mais poder pro Tudo é o Estado. Estado. A Tudo é o justiça Estado, de tem certa forma. capacidade, do ponto de vista operacional, Mas sabe o que eu acho? pegar essa responsabilidade. Mas sabe o que eu acho, ô Paulinho? A gente tem que pensar um processo mais sério para os crimes na internet. Ou seja, a cautelar tem que ser julgada em 10 horas, 4 horas. Tem que ser mais rápido. Ok, Tem que ser mais rápido. ok, tudo Porque bem. esse processo- Estrutura. Se você for analisar, por exemplo, os crimes de homicídio no Brasil, você tem uma quantidade imensa de homicídios que não são esclarecido. resolvidos. Como é que a gente pode jogar nas costas da justiça mais essa responsabilidade se os caras não conseguem simplesmente prender quem matou? Vocês realmente acham que isso pode dar certo? É difícil, é uma É equação difícil difícil. pensar. Por isso que a gente tem que perder tempo discutindo estrutura. Por isso que a gente tem que dizer tchau para quem nos acompanha pelo rádio. Dá um beijo, Pepe. Fala muito obrigado. Obrigado aí pela audiência de vocês. Gente, olha só. Caramba, Para você pareceu que está Leão no Lobo. rádio, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã às 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan. Você gostou do beijinho, Ju? Foi ótimo. Assim. Foi Parecia o Leão Lobo, né? Igualzinho. Eu vou... incrível. Mais algum ponto para a gente fechar essa discussão, Júlia Luci? Eu espero que a CPI seja instalada. Eu quero ver esse gabinete do ódio sendo desmascarado. Deputados, votem pela abertura da CPI. E aí, Paulo? Assinem, deputados. Eu já assinei. Isso, assinem. Muito bem. Muito bem.